Jogando em Goiatuba, no estádio Divino Garcia Rosa, o Atlético venceu o Goiatuba pelo placar de 2-0, com gols de Montenegro e Wanderson. Como é que foi a atuação da equipe do Atlético? A sua análise do jogo em Goiatuba, Natália Freitas. André, não foi um jogo muito bom, apesar do 2-0, né? Nem Goiatuba e nem Atlético fizeram uma grande partida. O Dragão deixou muito a desejar no primeiro tempo, os goleiros pouco trabalharam nos primeiros 45 minutos e tivemos um jogo sem muitas chances, tanto que o gol do Atlético saiu numa infelicidade do goleiro Bruno Colasso. Então foi um jogo bastante disputado ali no primeiro tempo, mas mais no meio campo, sem grandes oportunidades de gol para as duas equipes. Na etapa final, com a entrada dos jogadores considerados titulares na equipe do Atlético, o time rubro-negro cresceu e começou a ficar mais presente ali no setor ofensivo do Atlético, né? Os jogadores, o Wellington Rato, o Jorginho e o Rickson deram uma mobilidade maior ali no setor de criação do Atlético. Mas não foi uma grande partida do Atlético. Os dois laterais deixaram a desejar, o Shailon deixou a desejar, o Bárcia mais uma vez deixou a desejar, então o time rubro-negro não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas mesmo assim conquistou uma vitória importante por 2-0 em cima do Goiatuba. Os melhores e os piores no Dragão neste jogo de hoje contra o Goiatuba. Lembrando que foi um jogo que já classificou o time para a próxima fase, né, do Campeonato Goiano. Os melhores e os piores, Natália? Eu vou destacar ali na defesa o Wanderson, não só pelo gol, né, ele conseguiu dar uma cobertura ali legal pro Michel. O Michel que hoje foi bem, diferente das últimas partidas que ele entrou em campo. Hoje ele não comprometeu, conseguiu ali ter uma dupla sólida com o Wanderson, né? O Wanderson, então, pela parte ofensiva, né, que ele acabou marcando o segundo gol, e também pela parte defensiva, eu coloco ali como grande destaque do Atlético na partida. O volante Ramon Carvalho de volta, também conseguiu ali se movimentar bem no meio campo. Eu destacaria apenas esses dois jogadores. Ele no segundo tempo, como eu falei, o Rato e o Jorginho entraram bem e conseguiram dar uma mobilidade maior no setor de criação do Atlético. Agora que deixaram a desejar, André, Luan Salles não conseguiu fazer uma boa partida, tá devendo ainda, né, o garoto que é jovem, o Atlético tanto que tá procurando um outro lateral direito para a temporada, então o Luan não conseguiu aproveitar as oportunidades que ele teve nesse início de estadual. O Arthur Henrique muito mal mais uma vez, principalmente na marcação, deixa muitos espaços, né, e acabou sendo expulso nesse minuto final. Então os dois laterais foram muito mal. Ali no ataque o Brian, apesar do gol, não conseguiu criar muita coisa. O Bárcia ainda tá devendo com a camisa do Atlético, apesar de ter marcado aquele gol no clássico contra o Vila Nova, as atuações dele ainda não convenceram, e o Shailon, apesar de ter ido bem nos últimos jogos, nesse ele também não foi bem. Então o Atlético, muitos jogadores deixaram a desejar nessa noite em Goiatuba. E o Atlético chega a 15 pontos, já está classificado para a próxima fase, 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas. E teve bastante problemas, né? Já trocou de técnico, já jogou mal, já jogou bem, já jogou muito mal, já jogou muito bem, alternou o elenco, rodou o elenco e está classificado. E agora, com moral pro clássico, né, Natália? Com muita moral, né, André? São 3 vitórias consecutivas aí do Atlético contra, principalmente ali a Aparecidense, né? Um adversário complicado. Contra o Goiatuba conseguiu dar a revanche, que foi o único time que venceu o Atlético jogando no estádio Antônio Ascioli. E também tem aquele sentimento, né, de vencer o Vila Nova por tudo que foi aquele primeiro clássico no Oba. Então, além da moral que o Atlético ganha, da confiança que ganha com esses resultados, também tem essa questão de, entre aspas, revanche, vencer esse clássico jogando no estádio Antônio Ascioli. Dá uma moral, dá uma confiança e acho que dá uma tranquilidade maior também para o técnico Eduardo Souza, né? Ele com certeza vai com força máxima para esse jogo contra o Vila, mas as outras 2 partidas ele vai poder continuar com esse rodízio dele, com essa rodagem que ele está fazendo no elenco, né? É claro que a intenção do Atlético é terminar na primeira colocação geral para ter ali
né, poder decidir em casa, né, as fases finais do Campeonato Goiano, mas com certeza dá uma tranquilidade para ele também na sequência do campeonato. Dá moral, dá confiança e dá uma tranquilidade também. Afinal, o Atlético, mesmo não jogando tão bem em todas as partidas, conquistou uma classificação antecipada de 3 rodadas. Próximo jogo do Atlético é contra o Vila Nova neste sábado. E o Goiatuba enfrenta o Iporá em casa no domingo.